Bom dia, galerinha do oitavo ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, capítulo 3 do livro didático de vocês, Revolução Industrial. O que é que nós vamos compreender sobre a Revolução Industrial? Esse conteúdo que é tão importante, que modificou a vida do homem e ainda hoje influencia o nosso cotidiano. Nós vamos estudar a primeira Revolução Industrial, como foi que surgiu, as primeiras máquinas, onde e que mudanças essa Revolução Industrial ela trouxe para o cotidiano da vida das pessoas. Então, a gente vai estudar a primeira Revolução Industrial. Nos dias de hoje, certo? No século XXI, nós estamos na quarta, na 4.0, a Revolução Industrial 4.0, que é a revolução mais tecnológica, tá bom? Então, primeiro, né, que a gente vai ver o que foi a Revolução Industrial, né? O que foi essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças profundas no modo de os seres humanos produzirem mercadorias, viverem e se relacionarem uns com os outros, ocorridas a partir de 1760. Então, a Revolução Industrial, ela vai modificar o modo de produzir e também vai trazer mudanças no modo como as pessoas elas vão viverem e se relacionarem. E ocorreu na segunda metade do século XVIII, certo? Bom, o primeiro modo de produção na Revolução Industrial que se tinha era o artesanato. O artesanato foi o primeiro meio de produção. Do artesanato foi-se para a maquinofatura, que é o uso de máquinas, certo? A gente vai ver aí esse processo como foi, do artesanato até a maquinofatura. No artesanato, as tarefas elas eram feitas pela mesma pessoa. Foi um processo que se fortaleceu durante a Idade Média. Vou dar um exemplo a vocês como era isso, certo? Então, vamos dizer o sapateiro. O sapateiro, ele inventava um modelo, ele cortava, ele costurava, ele colava o couro, ele dava acabamento. Então, ele dominava todo o processo, desde a obtenção de matéria-prima até a finalização do produto e sua venda. Quem produzia era chamado de artesão, e esse artesão ele era dono da matéria-prima, também das ferramentas que ele utilizava. Ele conhecia todas as fases de produção, desde a obtenção da matéria-prima até a finalização do produto. E sua oficina, geralmente, ela ficava em casa, né? Quando foi no século XV, com as grandes navegações, né? Esse processo ele começa a mudar, né? Fica-se necessário que se tenha um maior volume de produtos. Daí surge a manufatura. Então, do artesanato, a gente vai para a manufatura. Como era, né, a manufatura, né? Como eu disse, as duas navegações aumentaram a venda de produtos em vários continentes e esses negociantes passam a reunir os trabalhadores em grandes oficinas e vão oferecer a esses trabalhadores matéria-prima e remuneração. Então, pessoas vão para um local, uma oficina, oferecer a sua mão de obra, lá ele vai somente por sua mão de obra, certo? E eles vão, produzem e é remunerado de acordo com o que eles produziram. Então, a oficina, o local onde era produzido e as ferramentas pertenciam ao negociante, ao dono da manufatura. Aí é onde já começa a surgir a divisão do trabalho. Então, não é mais aquele processo do artesanato, onde o artesão ele dominava todo o processo, desde a obtenção da matéria-prima até a finalização do produto. Já começa a haver aí uma divisão que é para ver se produzia-se mais, né?
Então, vai ter uma pessoa que vai cortar, vai ter o dono da oficina que vai atrás da matéria-prima, vai ter outro que vai colar, outro que vai vender, certo? Então, há aí uma divisão do trabalho. Então, na manufatura, começa a surgir a divisão do trabalho. E o último processo foi o uso de máquinas. Surgem as máquinas industriais. E essas primeiras máquinas, elas são movidas a vapor. Então, a fonte de energia vai ser o vapor, né? Surgem as máquinas movidas a vapor. Essas máquinas, o que é que vai ocorrer? Elas vão substituir várias ferramentas, certo? Elas vão realizar o trabalho aí de várias pessoas. As pessoas passaram a trabalhar nas fábricas com um patrão e em troca de um salário. Então, o trabalhador vai vender a sua mão de obra, né? Eles vão receber um salário em troca da sua força de trabalho. Isso, né, esse processo onde se vai utilizar máquinas, né, e o trabalhador vai para uma fábrica e ele vai vender a sua mão de obra, a sua força de trabalho em troca de um salário. É um processo que a gente chama de maquinofatura. Onde foi primeiro que surgiu esse processo? Esse processo surgiu primeiro na Inglaterra. A Inglaterra ela foi pioneira na Revolução Industrial. Por quê? Primeiro, a Inglaterra possuía dinheiro acumulado das grandes navegações por causa da pirataria, que ela praticava muito a pirataria, e o comércio em vários continentes. Outro fator era que ela tinha mão de obra farta e barata. Por quê? Não é? Na Inglaterra tinha mão de obra farta e barata. Na Inglaterra começou a surgir os chamados cercamentos. O que eram esses cercamentos? Terras que eram comuns, né? Terras chamadas terras comunais, nobres, né? Pessoas ricas foram e começaram a pedir aos reis para poderem, né? Para poder pegar aquelas terras para elas. E daí, naquelas terras viviam camponeses. Só que essas pessoas, por causa dessa produção e a primeira máquina, né? O primeiro produto a ser produzido em grande escala na Inglaterra vai ser o tecido. Então, precisava-se de lã e eles queriam investir na criação de ovelhas. Então, eles querem essas terras, né? E eles acabam cercando essas terras e expulsando os camponeses dessas terras, obrigando os camponeses a se mudarem para as cidades. Então, pessoas ricas, né, pegam as terras onde camponeses moravam, cercam, expulsam os camponeses de suas terras e esses camponeses, para sobreviverem, acabam se mudando para as cidades. Como vai ter muita gente nas cidades, isso vai gerar uma grande quantidade de mão de obra. Como tem muita gente, eu vou ter mão de obra farta e barata. Outro ponto importante para que a Inglaterra fosse pioneira eram as ricas minas de carvão e ferro que tinham na Inglaterra, né? Lembre que a fonte de energia era o carvão e o ferro era utilizado para a construção de máquinas e também de ferrovias. Aumentou aí o comércio interno, né? A Inglaterra ela tem um comércio interno forte. O puritanismo, né? O puritanismo era uma religião que era praticada na Inglaterra e que ela não condenava, né, a usura, o lucro. Ela pregava uma vida voltada para o trabalho e a oração, então isso contribuiu. E também a Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa foi a diminuição do poder do rei. O rei assinou uma carta, a Bill of Rights, em 1688, onde nessa carta ele implantava uma monarquia constitucional, onde o rei não tinha poder ilimitado, e isso gerou uma estabilidade política e também foi importante para o grande crescimento econômico na Inglaterra. Então, diante desses fatores, a Inglaterra ela foi pioneira, ela foi o primeiro país
a se industrializar, a utilizar máquinas na sua produção, né? As primeiras máquinas foram de tecidos de algodão, né? Os tecidos ingleses eles eram muito procurados, o algodão era barato, e vinha do Brasil, Estados Unidos e do Oriente, né? E os capitalistas acabavam premiando quem inventasse a máquina de fiar e tecer, porque já havia a máquina de tear, mas essas máquinas elas eram de madeira e na Inglaterra elas vão fazer de ferro, né? Aí surgem as máquinas a vapor, que é um material mais resistente, feito de ferro, e as máquinas passam a ser feitas, né, de ferro e utilizavam a energia a vapor. Vão surgir não só inovações no meio de produção, como as máquinas a vapor, mas também nos meios de transporte, como o barco, né, a vapor e a locomotiva a vapor, certo? Deixa eu passar aqui para vocês, que aqui tem uns exemplos aqui. Pronto, aqui. Então, vocês aqui são alguns eventos e máquinas, né, que foram aplicados à indústria, né? Então, a criação do marco de locomotiva, a ampliação dos mercados e impulso para a industrialização de outros países, que vocês veem uma imagem do que seria, né, a locomotiva a vapor. A industrialização ela vai trazer várias mudanças, certo? Uma delas vai ser o quê? A consolidação de um sistema econômico que vai ser o capitalismo. Então, o capitalismo ele vai se consolidar, ele vai ficar forte durante a primeira revolução industrial. E nesse contexto de uma nova forma de produção, de um novo meio de produção, vão surgir duas camadas sociais. Uma é a burguesia industrial, que eram os donos das matérias-primas, os donos das fábricas, e a outra era o operariado, que eram pessoas que trocavam sua força de trabalho por um salário. E esse meio de produção, o modo de trabalhar, ele vai mudar. Por quê? Como eu já disse, a utilização de máquinas, né? Esse meio de produção, ele vai trazer uma maior divisão do trabalho. Então, o trabalhador ele vai fazer um movimento muito repetitivo. Se é apertando o parafuso, eu vou trabalhar, ele vai trabalhar somente apertando o parafuso. Se é cortando, é só cortando. Se é colando, é só colando. E cada um vai fazer a sua parte. Isso para quê? Para que se tenha uma maior produtividade, não é? E qual a consequência disso? A consequência é que o trabalhador ele vai perder o conhecimento de todo o processo produtivo. Ele só vai conhecer aquela parte que ele está produzindo. Quais foram os impactos da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ela trouxe melhorias técnicas da agricultura e desenvolvimento da medicina, como a vacina, aumento da população mundial, crescimento dos transportes terrestres, diminuição do tempo de viagem, já que a gente vai ter aí inovações nos meios de transportes, maior circulação de pessoas e mercadorias, desenvolvimento dos transportes por rios e mares, aumento da migração entre continentes e a mudança na forma de viver e ver o mundo, certo? Bom, por enquanto nós vamos ficar por aqui. Essas são, né? A nossa, a gente vai ficar até esse ponto aqui entre as mudanças que trouxe na Revolução Industrial, e agora vocês vão produzir aí um mapa mental
né? E todo esse conteúdo está entre a página 43 e 49. Então, vocês vão lá, leem o livro de vocês e produzir aí um mapa mental com as principais ideias, né? Vocês podem colocar no meio Revolução Industrial, o que foi, país pioneiro, né? Fases, que é a manufatura, o artesanato, manufatura, maquinofatura, os grupos que surgiram. Então, caprichem aí na atividade, tá bom? E qualquer dúvida que tiverem, só tá aí falando com a professora. Tchau, tchau, forte abraço e até a próxima aula.